Todo-Poderoso em A Luta. O meu filho João Miguel era uma criança normal e super saudável até os 2 anos e 7 meses. Com 2 anos e 7 meses, ele foi diagnosticado com uma meningite pneumocócica. Então, naquele dia, 4 de outubro de 2017, que eu vi meu filho ser entubado, ser levado para a UTI, naquele momento começava uma nova etapa da minha vida, da vida do João Miguel. Mas eu ainda não tinha noção de tudo que viria pela frente. Depois que a gente chegou no hospital, e o João recebeu o diagnóstico e foi levado para a UTI do hospital. A gente sabia que era grave, mas a gente não tinha muitas informações do que estava acontecendo com ele. Até que veio a doutora e ela nos chamou para conversar. Ela nos disse que estava sendo feito o que podia ser feito para o João naquele momento, que a gente deveria aguardar, mas que o caso dele era muito grave. Em outras palavras, ela disse que nós nos preparássemos para receber qualquer notícia a partir daquele momento. A gente não estava entendendo como que nenhum médico não tinha identificado até então aquela doença do João Miguel, como que chegou naquele nível. A única coisa que a gente conseguiu fazer, na verdade, foi pedir ajuda, né? Sim. A Miriam estava grávida, de 8 meses. Ela não podia ficar na UTI porque a gente não sabia ainda do risco de contaminação e tudo mais, então ela entrou um pouco na UTI. O primeiro dia foi bem difícil, assim, a imagem dele, um menino de tudo, um bebê de 2 anos e meio, todo entubado, todo furado, cheio de aparelho, medicamento por tudo que é lado, desacordado, em coma. Mas esse foi o primeiro dia, né? Foi o dia do choque. O segundo dia não foi muito diferente desse, né? No terceiro dia a gente estava em casa descansando. A mãe da Miriam estava lá com o João e ela ligou pra gente e falou que ele estava... Falou, olha, venham pra cá que ele está passando por uma cirurgia de emergência. A gente pegou o carro, saiu vendo um louco e foi pra lá. Ele estava colocando uma válvula porque... Por conta da meningite, ele teve uma hidrocefalia. Foi o dia que ele ficou entre a vida e a morte mesmo. Ele teve uma septicemia, que é uma infecção generalizada. A infecção foi para o sangue, passou por todos os órgãos dele. Todos os exames foram muito ruins. Foi um dia bem difícil mesmo. O João provavelmente não enxergaria, não ouviria e não se movimentaria, né? E eu perguntei para Deus por que com meu filho. Aquela criança sadia, aquela criança feliz, que adorava olhar tudo, que adorava escutar tudo, adorava uma música, adorava se movimentar, dançar, pular na poça de água, jogar bola, eu tava quase fazendo embaixadinha, né? Como é que eu conseguia imaginar que o meu filho não ia mais... Primeiro, né? Se ele fosse sobreviver, como é que ele ia sobreviver sem enxergar, sem ouvir, sem se movimentar? E eu perguntava para Deus, por que com meu filho? Por que o João Miguel? O que aconteceu, né? O que a gente fez para merecer uma coisa dessas, né? E nesse momento de desespero é o que a gente pensa na hora. Não adianta. Por quê? Por que comigo? Por que na minha família? Por que o meu filho tão saudável, tão bom, sempre com uma saúde perfeita? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Né? Vem todos esses questionamentos. Então a Miriam pensava assim, por que? Ela procurava os porquês e eu sempre fui um pouco mais prático. Eu pensava assim, é o aqui e agora. Então é assim, nós estamos aqui agora, então o que nós vamos fazer agora para o João ficar melhor? Então a gente precisa trazer energia positiva, a gente precisa estar bem, a gente precisa falar coisa boa para ele. E era o que a gente estava fazendo, né? E foram passando os dias, os exames foram estabilizando, né? Com o passar dos dias, eu não me lembro exatamente qual dia, eles decidiram começar a reduzir um pouco a medicação que deixava ele dormindo. Ele abriu o olho, ele começou a mexer primeiro o pé direito, né? Para nós aquilo foi bem legal. Mas ele começou a acordar, ele abriu o olho,
ele olhava pra gente, mas era como se a gente não estivesse ali. O olhar dele transpassava e ia longe. Ao mesmo tempo que trazia esperança, esses movimentos dele, trazia um desespero também, porque ele estava ali, mas não estava ao mesmo tempo. E a gente passou alguns dias obtendo pequenos ganhos, comemorando os pequenos ganhos, mas carregando também essa preocupação. Os dias foram se passando na UTI. A segunda grande conquista na UTI foi o dia que ele segurou o meu dedo de volta. Não tem como relembrar a primeira vez que ele fez isso quando era um bebê, né? Então ele segurou o dedinho de volta com a mão e ele foi mexendo as outras partes do corpo. E no 15º dia ele tirou o respirador, respirando com dificuldade. Ele teve uma telectasia no pulmão esquerdo também, o pulmãozinho estava fechado. E aí ele ficou mais 2 dias na UTI, e aí acharam que ele já estava pronto para ir pro quarto, né? E aí fomos pro quarto. Fomos. E começamos um segundo momento no hospital. A gente estava no quarto acompanhando 2 coisas ao mesmo tempo. A evolução da doença e ao mesmo tempo a evolução da recuperação dele mesmo, dos sinais dele. Mas assim, uma coisa legal assim, que o nosso quarto sempre foi um quarto cheio de gente, sempre foi um quarto alegre. E os dias foram passando, né? Porque foram muitos dias, na verdade. Toda segunda-feira a gente fazia um exame que chama uma punção lombar para retirar o líquor do João. Líquor é o líquido que passa pela medula. Aí teve, assim, eu acho que um dos momentos mais emocionantes foi o dia que ele falou. O dia que ele falou, estava no quarto eu, a Miriam e a minha irmã Estela, e ele falou mamãe. Ele falou mamãe. Falou mamãe diversas vezes, ele realmente estava chamando a mãe dele. E ali a gente teve certeza que a segunda coisa que o médico falou pra gente que ia acontecer, que ele não ia falar, que ele estava falando. Com o tempo ele foi... Com o tempo ele voltou a comer, né? Porque daí ele estava se alimentando por sonda, daí ele voltou a se alimentar com líquidos, depois com pastoso e com sólidos. Aí teve um dia que eu lembro que a Dani é minha cunhada, ela colocou uma mão na mão assim, e ele foi exatamente no pedaço maior de mamão, e daí a gente teve a certeza também que ele estava enxergando. Ele estava enxergando. Também isso. Ele estava enxergando. Então as coisas que ele falou, que ele não ia se mexer, que ele ia ficar cego, surdo e mudo, não aconteceram com o João. Isso. E a gente teve essas respostas lá dentro do hospital. E os médicos chegavam, não acreditavam. O neuro falava várias vezes, não era pra esse menino estar assim. A Infecto tirava foto, filmava pra mostrar pros alunos dela, porque ela não acreditava que ele estava daquele jeito, né? Então foram várias evoluções. Nós ficamos lá 79 dias, exato, 79 dias. E só lembrando que eu estava grávida da Maria Alice nesse período todo, né? Eu já estava de 8 meses quando tudo aconteceu. E no dia 10 de novembro, o João já estava no quarto, a minha bolsa estourou lá dentro do hospital. E eu fui ganhar a Maria Alice em outro hospital, né? Daí ali começou outra batalha também, porque daí eu fiquei mais limitada ainda para estar junto com o João Miguel. Mas só lembrar que no meio disso ele teve uma segunda meningite. Ele estava curado da primeira meningite, estava pronto para ir para cirurgia. E daí ele arrancou a válvula, fez um novo exame na segunda-feira e ele pegou uma nova meningite aí por conta dele ter ficado exposto, aberto. Por conta de ter ficado exposto, é um risco, o que nos custou aí pelo menos mais uns 25 dias de hospital, pelo menos, né? Tava bem perto do Natal e a gente pedia para os médicos que a gente queria passar o Natal em casa, né?
operou no dia 21 de Ele dezembro. operou no dia 21 de dezembro. E no dia 22 nós íamos embora. No dia 23 nós íamos embora. 23. E o João foi conhecer a maninha dele só depois de 1 mês e meio praticamente, que ele foi conhecer quando ela chegou em casa. Então o ano 2017 nós conseguimos terminar como a gente sonhou durante todo aquele tempo. Conseguimos passar todo mundo junto em casa, feliz, com o João, com a Maria. Quem a gente tem em casa, né? Quem é o João Miguel? Tão pequenininho, ele tirou força de onde ele nem imaginava. Talvez até hoje nem imagine de onde veio. Mas veio dentro dele, veio da gente, veio dos amigos, veio de um monte de gente que a gente nem sabe o nome. Veio de diversas religiões, veio de não religiões, veio de perto, veio de longe, veio de um monte de gente. E tornou o João um guerreiro de um tamanho muito grande. E naquele momento que a gente trouxe ele para casa, a gente não tinha noção que a luta estava só começando, porque ela continuou. Use a hashtag João Poderoso e acompanhe a história do nosso filho nas redes sociais. A meningite tem cura.